Bom, pessoal, hoje eu tô aqui com o Oscar Nestares. O último livro dele é Horror Adentro, publicado em 2016, e a gente vai ter um bate-papo aqui sobre literatura de horror e também um pouquinho sobre o trabalho dele. Obrigada por aceitar o convite, viu? Imagina, prazer aceitar o convite, prazer conversar com você, né? Então, Oscar, conta um pouquinho do seu trabalho e da sua trajetória dentro da literatura, por favor. Sim, eu sou fanático por horror, sempre fui por literatura de horror, por cinema de horror, mas primeiro por literatura de horror. Meu primeiro livro, assim, eu sou publicitário de formação, trabalhei durante 12 anos em redação publicitária, mas sempre escrevi ficção, assim, sempre quis causar nas pessoas os efeitos que os livros que eu lia quando pequeno, de horror, de Edgar Allan Poe, de H.P. Lovecraft, Stephen King, Clive Barker, causavam em mim. Então desde pequeno eu contava histórias de horror ou escrevia, e aí eu publiquei em 2012 uma monografia, foi um estudo que eu fiz, né, uma especialização em História da Arte, paralelamente à publicidade que eu trabalhava. Foi um estudo sobre literatura de horror, havia a possibilidade de se escrever sobre literatura e eu fiz um ensaio sobre o medo na literatura, bem lato sensu, assim, uma coisa bem ampla, que foi esse livro aqui, baseado na obra de Poe e Lovecraft, um ensaio sobre o medo na literatura. E essa foi a primeira publicação não ficção, né, não era uma ficção, mas que me abriu muitas possibilidades. Eu comecei a dar palestras sobre literatura de horror, comecei a ser chamado para participar de eventos, e eu tinha alguns contos na gaveta. E nesse momento eu falei, pô, legal, participando dessas palestras eu resolvi investir um pouco mais na carreira literária. Tirei esses contos da gaveta, escrevi alguns outros e publiquei o segundo livro pela mesma editora, essa aqui é a Editora Livros, pela mesma editora que é o Sexorcista e Outros Relatos Insólitos, isso em 2013. E aí em 2013 também eu saí do meio de agência de propaganda, fui demitido, enfim, por conta de uma série de questões, e eu resolvi não voltar para a publicidade. Eu resolvi me dedicar a pesquisar a literatura, fantástica literatura de horror, fui fazer um mestrado, e de 2013 a 2015 eu me dediquei integralmente a pesquisar a literatura de horror e escrever a literatura de horror. Então eu fiz o meu mestrado aqui na PUC, tendo como objeto o Edgar Allan Poe, e escrevi o Horror Adentro, escrevi os contos que estão no Horror Adentro, e escrevi também um romance que vai ser publicado em breve pela editora Império, o Billy Negra. Então assim, é uma trajetória recente, mas que desde muito tempo o caldo está lá dentro da gente, né? Desde muito tempo eu consumindo, desde moleque, histórias de horror, cinema, literatura, e aí quando eu vi que eu podia, enfim, não digo viver disso porque é difícil a gente, hoje em dia a gente fala, pô, legal, vivo dos livros, das vendas dos livros, mas não. Mas que eu podia ter uma série de atividades ligadas, por exemplo, participar de eventos, palestras, e que aos poucos foram me dando possibilidades de pensar mais em viver da literatura. E quando você fala do contato com a literatura de horror, você já chegou num livro clássico ou você teve algum contato com algum tipo de horror um pouco mais na época da infância, que fosse um pouquinho derivado de um horror mais clássico? Eu acho que eu fui direto para os clássicos, depois eu fiz um caminho inverso, porque o primeiro, na verdade nem tanto, eu me lembro do primeiro livro. Bom, a gente lê, na minha adolescência eu li alguns livros, A Morte Tem Sete Herdeiros, aí era mais pro suspense, da Stella Carr, livros do Marcos Rey, enfim, alguma literatura infanto-juvenil, mas que resvalava no horror, que tinha ali elementos do horror, mas eu diria que a primeira obra séria assim, que eu li mesmo, eu era muito jovem, foi um livro do Dean Koontz. Eu não sei se você conhece esse autor. Não conheço. É um autor, se não me engano, norte-americano, não é. Os livros dele, eu diria que ele é um sub-Stephen King. Ele replica algumas fórmulas do Stephen King ali com menos brilho, sabe? Depois que eu fui conhecer Stephen King eu entendi. Mas chamava O Visitante da Noite, do Dean Koontz. E aquilo mexeu comigo, assim, aquele climão soturno, noturno e assim, mesmo a construção do suspense, aquilo mexeu. Eu tinha coisa de uns 10, 11 anos,
mexeu bastante comigo, já foi ali uma sementinha que foi meio que plantada. Mas a coisa cresceu mesmo, o efeito, a paulada veio mesmo quando eu li o Lovecraft nas Montanhas da Loucura. Eu tinha acho que 13 ou 14 anos e é uma novela do Lovecraft, né? Que vai para ficção científica, mas é essencialmente de horror. E aquilo para mim foi ali me pegou e não largou mais. Eu já gostava muito de filme de terror. Né? A gente fala, eu até vou falar de chamar de terror e horror, porque eu gosto de associar mais o terror a algo físico, uma reação física que a gente tem diante de uma obra de arte, de um filme, de um livro nem tanto, mas o horror como um vínculo mais psicológico. Por isso que eu prefiro chama mais literatura de horror. Então quando eu li o Lovecraft e eu percebi que só palavras unidas ali de tal forma que estimulava a minha imaginação de uma forma que o cinema não fazia, sabe? Que os quadrinhos não, então eu falei, cara, olha o poder disso aqui, olha o poder disso aqui. Mas quando eu li o Clive Barker, eu falei, pô, eu acho que eu posso, porque era um universo muito íntimo dele, do imaginário dele, absurdamente criativo, os contos absurdamente criativos, e foi ali que eu falei, tá, eu quero fazer isso, sabe? E ali eu comecei a escrever. Porque, na verdade, eu fiz uma série de perguntas, praticamente um roteiro, mas você começa a contar as coisas, eu tô pensando em outras perguntas mil, por causa do processo criativo, é uma questão muito interessante. Eu sei que foge um pouquinho do foco de horror, mas óbvio que eu também sou muito fã de Harry Potter, porque eu fui dessa geração, então a questão do processo criativo uma vez foi comentada pela J.K. Rowling, que ela citou que algumas das cenas, algumas das questões da história veio em sonhos para ela. Eu tenho muito isso, eu tento colocar o processo criativo, as coisas simplesmente surgem na minha cabeça, o problema é que eu não consigo desenvolver. Tem esse pequeno problema. Mas você teve algum caso assim, que algo surgiu num sonho? Sonho não, revelações oníricas não, eu nunca tive, sabe? Porque nesse caso eu acho que eu sou bem poiano, assim, bem próximo do Edgar Allan Poe, porque o Edgar Allan Poe, não digo eu sou próximo igual a ele, nada disso, mas acho que eu me filio ao que ele dizia sobre o processo criativo, porque ele falava muito que assim, existe a inspiração. Acho que aí a gente está falando de inspiração, às vezes a inspiração vem pelo sonho ou vem de outra forma, mas existe a inspiração, só que essa inspiração deve ser submetida a um trabalho muito rigoroso. Sabe? É um trabalho de construção, de você pegar aquela ideia e ir elaborando essa ideia de modo a causar um efeito no leitor, porque a gente está falando... Paul estava falando do ideal romântico, era uma coisa de elevação da alma, eram conceitos lá do século XIX, né? Ele falava principalmente do Corvo, quando ele escreveu Filosofia da Composição, que é o ensaio sobre o qual no ensaio no qual ele fala sobre o Corvo. Então, ele reflete sobre a composição do Corvo, depois de ter escrito o Corvo. Então ele fala de tudo, ele vai colocando na tua frente, ele abre um mapa, um manual de construção do Corvo e vai dizendo, então eu escolhi esse tema, tal, não sei o que, eu escolhi essa palavra e esse refrão Nevermore, ele vai falando tudo e ele fala desse trabalho. Eu acho que é um pouco assim, no meu caso, as ideias aparecem de fato, mas aparecem porque nós temos que estar atentos, assim. Eu acho que a gente tem um problema, hoje em dia as pessoas falam, pô, eu tô sem ideias, eu falo, não é que você esteja sem ideias, você precisa olhar para os lados. A gente mora numa cidade completamente alucinante. Que não falta ideia. Não falta ideia, é só você olhar, só você estar atento que cai no colo. Cai no colo eu não digo, mas assim, preste atenção e as ideias aparecem. Eu acho que assim, para quem está atento, né, nem criativo, a ideia aparece. Só que aí como você vai construir essa ideia, qual vai ser o encaminhamento. Então, a questão da literatura nacional é algo que assim, eu não tenho tanto contato, mas eu tô me aproximando agora. Até digamos, esse quadro no canal que eu tô fazendo, que é o Papo com o Autor, é para conhecer um pouco mais. Eu tive alguns contatos, por exemplo, eu li alguns livros de editoras menores e eu gostei bastante. E eu li Rafael Montes. E aí? Meu Deus. Adorou? Adorei. Mas ele é eu li um livro e eu preciso ler todos, porque eu fiquei chocada. Eu só li o Vilarejo. Você leu qual? O Jantar Secreto? Nossa. Gostou? Acabou com a minha alma. É mesmo? Me destruiu. Que legal. Eu juro que eu tava no ônibus acabando de ler acabou aquilo. Com a minha alma. Não, acabou com a minha alma. Eu li aquilo, eu falei, Clive Barker. Pois é. Sangue, 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 muito sangue, do jeito que eu gosto. Sanguinolência. Aí eu falei,
eu não necessariamente preciso de uma literatura internacional pra ter essa sensação, porque ele me deixou com aquela sensação que eu tinha com outros livros, sabe? Tipo, eu li Battle Royale, não sei se você já leu. Não. Que na verdade, é um precursor de Jogos Vorazes, mas é um nível de violência extremamente gigantesco. E é aquela quantidade de sangue, e eu vi isso num livro nacional e eu falei, o que eu falei? Assim, eu publiquei o vídeo e falei pra minha mãe até, falei, mãe, alguém precisa comprar o direito autoral disso, Netflix, eu falei no vídeo, Netflix compra isso. E deu 2 semanas, uma produtora internacional comprou os direitos e vai produzir o filme. Tipo, não foi nem aqui, foi uma produtora internacional. Então, é muito louco, porque às vezes precisa alguém de fora olhar e falar, olha, vocês têm coisa muito boa aqui, nós estamos pegando e vamos produzir. E os livros dele estão pelo mundo, né? E eu fiquei muito passada com isso. Eu acho sensacional esse advento do Rafael Montes, porque é uma espécie de quebra-gelo, sabe? De quebra-gelo no sentido do navio que vai ali quebrando uma arrebentação, se não me engano, é pela Companhia das Letras, né? Sim, sim. E são vários recados que são dados aí com a publicação dele. Primeiro, uma grande editora, uma das nossas maiores editoras, publicando alguém dentro do suspense, do horror, que trabalha com esses elementos, suspense, do horror, do policialesco e tal. E isso é um recado eloquente para outras editoras, quer dizer, né, isso abre um espaço para quem também está... E a qualidade literária disso, né? Porque eu estou no meio acadêmico também. Quer dizer, eu estou nas duas pontas, né? Produzindo ficção e, teoricamente, criticando ficção literária. Eu me formei agora, concluí meu mestrado agora, e assim, ainda tem a crítica acadêmica torce o nariz para o fantástico, já nem tanto, para a literatura fantástica, que já tem um pouco dessa coisa do sobrenatural. Mas o horror... lá fora você tem congressos, em Oxford, na Universidade de Oxford você tem um congresso enorme sobre ficção de horror, cinema, literatura e tal, mas aqui no Brasil ainda se torce muito o nariz. Então quando você tem uma editora de grande porte, de enorme porte, publicando, vendendo bem, indo bem na crítica também, é um sinal que assim, a academia geralmente ela vai a reboque disso aí. E eu quero pesquisar, continuar pesquisando, ainda que no meu mestrado eu tenha pesquisado mais o fantástico, eu quero focar no horror, sabe? Eu quero ir por esse caminho, porque é o que eu amo e eu vejo com muito otimismo, assim. Nossa, Dark Side Books, os livros dela são caros, ok, mas a qualidade do trabalho deles vale cada centavo. Sim, eles fazem um trabalho, assim, os projetos gráficos são lindos, até nos livros ruins, assim, porque eu já li coisas maravilhosas, mas o Demonologista, eu não sei se você leu. Eu comecei a ler, desisti. Terrível, terrível, assim, e é um livro lindo, sabe? Lindo, hot stamping, pô, tem um marcador ali, capa dura, não sei o que, mas é terrível, terrível. Ali pra mim, né, claro, é um manual do que não fazer. Eu acho que a Dark Side me ganhou quando ela publicou Ilana Casoy, bem no começo do Dark Side. Que eu, na verdade, acabei me apaixonando pelos serial killers, óbvio. Já tinha lido Hannibal, Silêncio dos Inocentes, mas foram livros que eu sentava pra ler, eu ficava lendo 1 hora, me dava uma dor de cabeça, assim, porque eu ficava era muito pesado. Tá. Mas é aquela dor de cabeça que eu tinha que dar um tempo e tinha que continuar, sabe? Sim, era uma dor de cabeça ok, deixa eu dar uma relaxada aqui, mas porque eu quero voltar, não é uma dor de cabeça boa porque eu vou voltar pro livro, entendi? Porque como não é ficção, aí pesa mais ainda, sabe? Então tem isso, eu não sei se você conhece a Cláudia Lemes, da Educate, que ela vai um pouco por essa seara também, e ela pesquisou. Ela até é conhecida da Ilana Casoy e tal, mas que tem um livro fortíssimo, assim, eu nunca li nada da Ilana Casoy, mas eu li o Vejo Kate da Cláudia Lemes e é isso, assim, você fala, caramba, o que eu tô lendo, mas porra, tem um, sabe, tá enredado na verdade ali, então é um negócio muito... e tem esse espaço, o pessoal vai dando esse espaço mesmo. Os fãs dela são fãs mesmo, eles ficam passados com os livros dela, isso eu já vi bastante. Pessoal perseguindo ela na Bienal, já vi alguns canais que eu sigo, o pessoal vai na Bienal pra vê-la e fica, nossa, meu Deus, consegui autógrafo!
E o mundo externo do horror? Você tem seus fãs, tem as pessoas do círculo de amizades que gostam, mas e como as pessoas ao redor veem? Porque assim, a gente sabe que como leitores de horror, muitas pessoas já olham torto por algum motivo. Eu lembro de uma cena muito antiga, eu tava num supermercado esperando meus pais fazerem compras, tava sentada num banco, lendo O Cemitério. E aí sentou uma pessoa do meu lado. A pessoa falou: você é gótica? Você frequenta cemitério? Então. Aí eu olhei pra pessoa. Já vem várias tags, né? Várias hashtags. Assim. Hashtags. Gótica, hashtag problemática. Unha preta. Suicida. Madame Satã, não sei, que é suicida. A adoradora do demônio. Nossa, que mata gato preto na sexta 13. E eu fiquei tipo assim, eu não tava com roupa normal, e eu falei, tipo, é literatura. Você deduziu isso por causa do meu livro? Eu falei, é literatura, tipo, meu Deus! E aí eu penso, né, até no debate que a gente tava na Livraria Cultura, o pessoal falou, nossa, eu tinha lá o rapaz do portal Boca do Inferno, e ele falou assim, as pessoas me encontram e falam, você que é do Boca do Inferno? Cadê suas tatuagens? Cadê a roupa preta? É, muito louco. E ele, tipo, não tenho tatuagem, eu tô com jeans normal, que e estereótipo você pergunta assim, como é essa relação, né? como que as pessoas que você sabe que não tem relação com o horror te veem? Elas já falaram alguma coisa, você ouviu alguma coisa? É muito louco, assim, porque a primeira impressão que as pessoas têm, por exemplo, quem não me conheça, que eu dou palestra com alguma frequência, assim, vou a escolas falar e tal, e geralmente quando eu vou às escolas ou alguma universidade, eles leem alguns contos meus antes, né? Então eu mando para os professores, eles leem e depois eu vou lá conversar. A primeira reação é de choque, porque acho que assim, não sei se pela minha figura, mas por esse meu jeito de falar, de ser mais, não ser porque eu gosto muito de quem não me conhece, assim, leitores que não me conhecem ou não me conhecem há muito tempo, porque quem me conhece bem e lê os contos ou lê minha ficção, enxerga, sabe? Fala, pô, eu enxergo o seu lado negro, eu enxergo suas ideias aqui e tal, mas quem não me conhece e de repente lê e me conhece, assim, eu gosto de saber, e aí? Porque a pessoa geralmente tem um choque, assim, ela fala, pô, mas isso é muito diferente do que eu imaginei, assim, muito, sei lá, imaginei você um cara introvertido, enfim, geralmente eu frustro as pessoas, né? É uma frustração. E acho que é o inverso do que as pessoas pensam, porque elas pensam que quem escreve horror é alguém com pulsão de morte, super. é alguém que não sei o que, vai beber sangue no cemitério, vai lá uivar ao luar e ter ideias lá, mas não, é um negócio muito de processo do imaginário que se encaminha para um território sombrio, mas que isso para mim é um tesão. Eu pego um livro, você leu Caixa de Pássaros? Nossa, e aí? Nossa, que agonia o livro inteiro. Que agonia o livro inteiro. Não saber o que ia acontecer, porque você se sente vendado também, exato, né? Exato, isso é proposital. Super vendada. Isso é proposital. Então, quando você lê uma história dessas, eu achei fenomenal. Eu adorei. Pela sugestão, sabe? Pela coisa de você, que eu te falei do vínculo psicológico. Você ficar imaginando aquela passagem que eles estão no rio. Ela tá no rio com os filhos e aí ela ouve um cara no barco falando pra ela tirar a venda e o cara começa a gritar e gorgolejar. E você não vê o que acontece. Não. Mas aquilo pra mim é incrível, incrível. Então, quando eu li isso, assim, me deu um prazer físico, sabe? Um prazer físico de ler esse texto e falei, cara, que animal, é isso, tal. E eu fico feliz com isso. Mas acho que a construção, porque o autor, ele vai desmoronando o mundo aos poucos. Sim. Então, primeiro ele pega a irmã, primeiro pega pessoas ao redor, desconhecidas, depois chega na casa dela, que acontece com a irmã dela, tudo aquilo. Exato. Olha os spoilers. Não, mas tudo bem, não é o destino que importa nesse caso, é a jornada. E aí vai chegando nela até que explode. Sim. E aí tem a questão dos filhos, ai meu Deus. E aí a forma como é contado, que é em paralelo, você vê que ela tá grávida num ramo da narrativa e no outro ramo ela já tá com os filhos lá, enfim, você sabe que as coisas vão acontecer, mas mesmo assim você vai. No meu caso, né, eu adorei o livro e aí eu fico feliz quando eu leio um livro desse, sabe? É um prazer, porque quando eu leio um livro desse, primeiro, o que acontece comigo? Eu falo, que legal, eu acho que é por aí, é coisa que eu quero fazer, isso de não mostrar, quer dizer, mostrar e não mostrar, contar e não contar. Acho que você vai, né, perceber pelos contos, assim, tem um momento em que eu não conto, porque eu quero que você se envolva, sabe? Eu quero que você especule,
que você se pergunte o que aconteceu, é proposital. E me deu matéria para trabalhar, quem sabe, um doutorado. Eu estou pensando em, sabe, fazer a minha tese a partir desse Caixa de Pássaros, de alguns outros livros. Então, assim, eu sou uma pessoa feliz, sabe? Tipo, por ter essas possibilidades de ler livros, histórias dessas e estar nesse momento em que muita coisa acontece, tem muito... Então, no final, eu não sou aquela criatura... O pessoal fala, nossa, como você gosta de horror, não sei o quê. Eu falei, tem que lidar com isso, sabe? Tipo... eu adoro, tem um monte de camiseta preta, ouço metal pra caramba, umas músicas... já tá mais ou menos na beira do cemitério, já, quase. Exato, você vê meus vinis ali, tem só podreira, adoro, mas assim, eu no dia a dia eu sou isso, assim. Só espera mais tatuagem de caveira. Tem um Ouroboro aqui e tal, um outro símbolo aqui, enfim, nada muito... O pessoal vai frustrar, enfim, mas é muito louco. As pessoas sempre olham meio torto. Até eu tenho um corvo tatuado, inclusive, por causa de Edgar Allan Poe. E as pessoas, mas por que você não fez uma águia? Ou um pavão? Pois é. Ou uma andorinha? Eu falei, porque eu não quis, gente. Você tem que prestar contas, você tem que prestar contas para as pessoas falar, sou eu, isso aqui dá licença, licença, por favor. Licença, por favor, eu quero um corvo. É um corvo, que é um dos maiores poemas da história da literatura. Exatamente, pessoal. A águia, meu símbolo de um país aí. Que se dane, quero o corvo do The Raven Nevermore, porra. Nossa, e a hora que você falou até, e aquele refrão não. É um refrão. Aquele refrão, falando Nevermore, aquilo me bate de uma maneira, porque parece muito forte, porque você vê o pássaro falando aquilo, você consegue enxergar. Sim. E aquilo, aquela imagem, se fosse associada a qualquer outra figura, não seria tão forte. E eu vejo dessa maneira, então bate muito forte. E aí eu acho que depois eu vou te passar o filosofia, não sei se você já leu Filosofia da Composição. Não. É incrível, porque tá tudo ali. Tá tudo, desde ele fala da escolha, ele tinha pensado num papagaio antes. Ele falou num papagaio, só que ele falou que o papagaio não vai servir, porque ele já tinha criado toda a estrutura. Ele falou, vai falar de melancolia, da morte de uma bela mulher, que para Edgar Allan Poe é a forma de melancolia mais intensa. Então vai ser a morte de uma bela mulher e vai ser um amante enlutado, né, um homem de luto, ali num quarto, tal, numa ambiência toda gótica, meio na madrugada tempestuosa. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o Oscar. E ele vai deixar os contatos agora dele, onde vocês podem encontrar os livros dele. Legal. Bom, pelo Facebook, acho que eu estou disponível, nem tenho página de autor, porque assim, na minha página, no meu perfil, eu acabo divulgando meu trabalho mesmo, essencialmente meu trabalho, onde vai rolar palestra, curso e tal, então podem me achar pelo Facebook, é Oscar Nestares, N de nariz no começo e Z no final, de zebra. E os livros, vocês encontram em quaisquer livrarias, o Sexorcista, o Poe e Lovecraft, um ensaio sobre o medo na literatura, e o Horror Adentro, vocês encontram Livraria Cultura, Livraria da Vila, Saraiva, Martins Fontes. Se não tiver lá, é só encomendar que chega. Mas por lá, ou diretamente comigo, eu tenho o Horror Adentro, entre em contato comigo, porque aí tem um descontinho, tem um preço muito bacana, vai com dedicatória do Sexorcista e do ensaio sobre medo na literatura. Eu infelizmente não tenho, mas encontram em livrarias e onde mais, em vários lugares. Bom, pessoal, vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, só clicar para vocês comprarem e entrarem em contato com ele também, e até a próxima. Valeu, gente.